Boa noite a todos os presentes. Queria cumprimentar e agradecer a presença do Eric, engenheiro da Prefeitura Municipal. Estamos dando em atendimento ao inciso 3º, parágrafo 4º da Lei 10.257, o Estatuto das Cidades. Estamos declarando aberta agora, na terceira audiência pública, que tem por objetivo a discussão do projeto de lei complementar número 8 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui o Plano Diretor Participativo e o Sistema de Planejamento Integrado e Gestão Participativa do município de Nova Odessa. Agradeço ao engenheiro Eric, engenheiro da prefeitura, que veio fazer uma apresentação geral do plano. Queria agradecer também a presença do vereador Avelino e a presença de todos os munícipes que nos acompanham aqui ou pela internet. Eu queria informar a todos que a Secretaria providenciou um formulário que deverá ser preenchido no caso de dúvida ou de alguma sugestão referente ao plano diretor. Após o preenchimento, será feita a leitura dos questionamentos e o esclarecimento quanto ao apontamento. Se houver ainda alguma dúvida que a pessoa queira esclarecer e não ficou bem explícita durante a leitura, ela poderá usar a tribuna para fazer algum esclarecimento complementar. Queria informar a todos que no dia 21 de setembro é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e estamos também comemorando em Nova Odessa o Setembro Verde. São ações que visam discutir a questão da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Como forma de despertar essa inclusão, todas as atividades da Câmara durante o mês de setembro estão contando com uma intérprete da língua brasileira de sinais. Queria, nesse momento, agradecer a Edi, que é a nossa intérprete, por estar presente em mais uma atividade da Câmara de Nova Odessa. Eu passo, então, inicialmente a palavra para o engenheiro Eric fazer a explanação geral, depois eu passo a palavra para os vereadores que estiverem presentes, e em seguida nós passaremos para a leitura das sugestões e questionamentos das pessoas que estão presentes aqui na discussão. A palavra está com o Eric, mais uma vez, obrigado pela presença, Eric. Wagner, boa noite. Boa noite, Avelino. Meu cordial boa noite a todos os participantes. Eu vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Eric Ortolano, eu sou funcionário da Prefeitura desde 1997 e atualmente eu ocupo o cargo de diretor de obras na Prefeitura. Eu trago aqui, presidente, os cumprimentos do prefeito Bill e do secretário Elvis Pelé. Tá? Antes de começar, eu só queria fazer a entrega aqui para o senhor. Na última sessão foi solicitado o mapa com a situação atual do plano diretor e também do sistema viário, que é um mapa que já se encontra nessa casa em um outro processo. Então, eu queria fazer a entrega e pedir para alguém, se puder deixar em cima da mesa para consulta aí. Tá ok? Então, os participantes fiquem à vontade aí. O mapa talvez é grande, não dá para abrir todos, mas os senhores podem manusear, ficar à vontade. Wagner, começando então, eu trago aqui, mais uma vez nessa noite, uma explanação das principais alterações propostas no plano. Tá? Então, eu começo aqui, às vezes os assuntos são um pouco diferenciados, mas eles seguem a ordem do texto do plano. Então, às vezes, a gente está falando de um assunto e muda para outro, mas a intenção aqui é de ficar fácil de encontrar lá no texto do plano. A primeira alteração sugerida é que, atualmente, quando um empreendedor vai fazer aqui o seu empreendimento no município, dependendo da situação, ele precisa passar pela Secretaria de Educação para avaliar se aquele empreendimento, se a Secretaria de Educação tem condição de atender o empreendimento. Ele hoje só vai fazer essa consulta quando o lote é maior de 300 metros. Menor de 300 metros. Lotes de 300 metros ou maiores, não é preciso fazer a consulta. Então,
a primeira sugestão é que todos os empreendimentos passem não só pela Secretaria de Saúde, mas também pela Secretaria de Educação, ou seja, as duas secretarias vão ter que se manifestar aí para ver se elas têm capacidade de atender essa nova demanda. O segundo assunto, que trata do prolongamento de algumas vias existentes. O primeiro ponto lá, pessoal, vou falar aqui, depois nós vamos lá no mapa, no Google, para ficar mais fácil a identificação, tá? Então, nós estamos falando aí da interligação da São Gonçalo com a Eduardo Carcles em um ponto atrás do Residencial Recanto da Fazenda. E também de uma nova interligação da São Gonçalo com a José Maria Bellinati. Eu vou pedir para o Igor, então, fazer a alteração lá para mim, para a gente poder mostrar no mapa esses dois pontos. Esse mouse está meio... Então, vou lá. Dando continuidade, eu vou diminuir um pouquinho o mapa. Aqui é a represa de captação, lá Ampélio Gazeta, aqui o centro de distribuição do São Vicente, tá? Aqui a Avenida Brasil, Marajoara. Então, nós temos lá a Avenida Brasil, ela vem se encontrar aqui, é a São Gonçalo. A São Gonçalo é aquela que passa atrás da Escola Técnica, também do supermercado Paraná. Lá. Então, pegando o sentido contrário dela, lá onde ainda hoje não há pavimentação, quando da implantação do condomínio Recanto da Fazenda, foi feito um muro de fechamento aqui e acabou estreitando aqui. Embora foi feito um condomínio aqui, a prefeitura já pediu na diretriz, ele acabou deixando um alargamento, existe um estreitamento aqui por conta de algumas construções aqui do bairro Ceci. Então, talvez isso inviabilize a ligação lá da São Gonçalo, da São Gonçalo, que é aqui, com a Eduardo Carcles, que é uma importante via de ligação lá com o pessoal lá da Fazenda Velha e para quem vai para a Americana, na região da Silos, ou até Santa Bárbara do Oeste. Então, a intenção desse primeiro ponto é de fazer uma ligação aqui da São Gonçalo, passando atrás aqui do Recanto da Fazenda, interligando lá com a São Gonçalo, em algum ponto que seja possível aí liberar esse fluxo de veículos mais rapidamente. O segundo ponto, ainda falando de Avenida São Gonçalo, pessoal se localizar, eu tenho aqui o bairro Campos Verdes, eu tenho aqui o supermercado Paraná, nessa região, a praça. Seguindo um pouco à frente, hoje o pessoal segue a pavimentação e a maioria desce aqui no Campos Verdes para poder acessar a Ampélio Gazeta. A Avenida São Gonçalo, embora não pavimentada, ela faz a ligação com Sumaré. O problema é que lá em Sumaré existe uma ocupação, me parece que tem algumas construções no recuo, e também um trecho sem pavimentação, sobre o qual Nova Odessa não tem o domínio. Então, a intenção é de fazer a ligação da Avenida São Gonçalo lá com a José Maria Bellinati. A José Maria Bellinati, quem vem de Sumaré para Nova Odessa, passou a Network, aquela primeira rua que cruza com a Ampélio Gazeta. Então, a intenção é de fazer essa ligação da São Gonçalo com a José Maria Bellinati, criando aí um novo sistema viário. Mais um ponto, trata agora de alargamento e duplicação das vias existentes. Então, nós estamos falando lá da Rodolfo Kivitz, do trecho da Tamboril até a Frederico Puc, que é a que dá acesso ao Recanto do Guarapari. Essa obra já está acontecendo, mas eu vou mostrar no mapa para vocês. Depois nós temos o trecho da Avenida Brasil até a São Gonçalo, que eu acabei de citar, que nós temos essa dificuldade, talvez, no alargamento. E o alargamento também da Eduardo Carcles na sua totalidade. Se o Igor puder voltar no mapa, eu vou mostrar esses trechos para vocês. Então, nós estamos falando, o primeiro trecho a ser duplicado, seguindo lá pela Rodolfo Kivitz, quem passa atrás da PAI,
encontra lá uma creche nova lá no bairro Capuava. Então, o trecho que nós estamos citando para duplicar é exatamente de onde está parado aqui, até aquela curva bem fechada, né? Chega um trecho ali que quem passa reto vai para o Guarapari, ou você faz uma curva bem fechada e continua na Rodolfo Kivitz. Então, é esse trecho aqui, por conta de uma contrapartida de um empreendimento, essa obra já está em execução. O outro ponto trata do alargamento daquele trecho da Avenida Brasil, que é exatamente aqui onde a gente talvez encontre uma dificuldade aqui por conta dessas construções. E a terceira linha lá trata da duplicação. Essa aqui é a Eduardo Carques, obrigado aí quem ajudou. Então, quem passa atrás da PAI, já tem ali alguns comércios, ali, borracharia, acho que uma fábrica de laje, tem ali uma choperia, quando acessa ali na região do Ceci Ovos, tem ali. Então, é Eduardo Carques, que ela vai até lá no pesqueiro, lá na propriedade do seu já falecido Roberto Carques. Então, a intenção também é duplicar essa importante via. Se puder voltar. O próximo assunto, ele trata agora, ainda tratando dos sistemas viários, mas ele vai falar da criação de novas vias. Ele está falando aqui um trecho entre uma criação de uma nova via ligando a Ampélio Gazeta com a Carlos Botelho, ou a Walter Manzato, lá, que é a continuação da Carlos Botelho. Uma via de ligação do São Jorge até, com saída lá para Anhanguera, no condomínio de chácaras lá, chácaras reunidas em Anhanguera, e uma ligação das chácaras Acapulco, que isso já existe no plano, está sendo mantida. O mapa, por favor. Então, agora eu vou andar um pouquinho com o mapa, vou lá na Ampélio Gazeta, então chego aqui nessa região, aqui é o supermercado Pague Menos, tá? Aqui nós estamos aqui sentido Sumaré, Lopes Iglesia, e lá sentido Jardim Santa Rosa. Hoje o pessoal, para chegar aqui na Carlos Botelho, ou na rodovia Walter Manzato, que é a continuação da Carlos Botelho, ele usa aqui a Avenida Ernesto Sproges, ou senão ele tem que percorrer um longo trecho aqui, e geralmente ele acaba usando aqui a Avenida Natália Clavamuti. Existe aqui uma distância de mais ou menos 2,5 km, ou até um pouco mais. Então, a intenção é de criar em algum ponto aqui, o pessoal já até sugeriu aqui que passe aqui a Industrial 15 de Novembro, uma nova via que ligue com a Carlos Botelho ou com a Walter Manzato lá. Para quê? Para encurtar esse trecho aqui. Talvez esse aqui seja o maior trecho de transposição da Ampélio Gazeta dentro do município. Agora eu caminho um pouco o mapa aqui. Para ficar fácil, talvez mais fácil de identificar, aqui, exatamente, aqui é a rodovia a via em Anhanguera, deixa eu diminuir um pouco o mapa, o pedágio, tá? Aqui o sentido Sumaré. Aqui é o antigo Peninha Show, atrás hoje aqui existe a fábrica de pré-moldados Sudestes, e já existe aqui uma via que é a Estrada de São Gonçalo, uma via não pavimentada, que ela termina na porta da Fazenda Fortaleza. Já existe um loteamento em implantação, tá até aqui, a foto está bem atualizada, já dá para ver um pouco da terraplanagem aqui, e já vai ter um trecho dessa via ligando. Então, a intenção é de ligar o bairro São Jorge, através da Rua Niterói, uma transposição no Ribeirão Quilombo, e interligar essa via que está sendo implantada com a Estrada dos Vasconcelos, fazendo um acesso de saída para a rodovia Anhanguera. Hoje, senhor presidente, o pessoal sofre muito, quem mora nessa região, geralmente acaba passando ali pela região do Jardim Piscerne, Sumaré, pega trânsito, anda um pouquinho, né, contra fluxo para depois voltar. Então, a intenção é de fazer essa ligação rápida. E o terceiro ponto, nós temos aqui ainda a região do pedágio, aqui a Churrascaria Palusa, aqui o Posto Cherokee. Nós temos aqui 3 bairros que pertencem à Nova Odessa. Nós temos a Chácara Recreio Represa lá ao fundo, e temos aqui o Acapulco e Las Palmas. O pessoal dessa região, para sair, ou volta na estrada aqui e paga o pedágio, ou senão acaba utilizando lá uma região, o pessoal conhece como aterro,
e passa por dentro de Americana. Já é uma reivindicação antiga dos moradores, que a prefeitura, então, está determinando uma interligação. Aqui é o trevo, né, o trevo ali da KS Pistões, dá acesso a Anhanguera, fazer a interligação aqui com essa avenida, que é a Avenida dos Brilhantes, para poder melhorar lá para o pessoal da região dessas chácaras aí. Nós estamos também propondo corrigir. Hoje, já a lei federal já trata que todo loteamento precisa ter 20% de área verde, e a nossa lei ainda ela está desatualizada com 15%, então nós estamos aí trazendo isso em conformidade com a lei federal para 20% de área verde. Hoje, quando o pessoal vai aprovar um loteamento no município, para lotes de alta densidade, que são terrenos de 300 metros, o comprimento da quadra é de 120 metros. Isso é pequeno, é uma distância pequena e acaba fazendo com que o pessoal crie aquelas vielas sanitárias de passagem. Desculpa, viela de passagem, não sanitária, viela de passagem, igual tem aqui no Santa Rosa. Isso aí dá problema com cuidados, tal, até com marginal. Então, a intenção é de aumentar esse comprimento para 180, que é um tamanho semelhante a do bairro Santa Luísa, para que não seja mais feito esse tipo de viela de passagem para quebrar as quadras no meio aí. Um outro tema é o seguinte: nós temos no município muita reclamação do pessoal que tem terreno caído para o fundo. Esses terrenos, geralmente, existe uma tubulação lá, instalada, que é destinada para o afastamento de esgoto. Porém, nós temos um problema de água de chuva, que a tubulação deve ser executada pelo próprio proprietário hoje, e isso acaba, o vizinho não deixa passar, ou fecha, não faz direito a tubulação, então acaba dando problema de infiltração em casa de vizinho. Então, nós estamos aqui fazendo uma proposta de que novos empreendimentos, quando nascerem e tiverem o terreno caído para o fundo, que o empreendedor já deixa essa tubulação pronta, não só a de esgoto, mas também a de água pluvial, para evitar esse problema de umidade em terrenos de vizinhos. Um outro ponto aqui quando o pessoal vai fazer um novo loteamento, a prefeitura precisa assumir o consumo de energia da iluminação pública. Esse custeio fica a cargo da prefeitura. Quem não sabe, mas todas as vias do município, chega no final do mês, a CPFL manda uma conta lá e a prefeitura paga. E se o loteamento é aberto, toda vez que nasce um loteamento, essa conta aumenta para o município. A intenção aqui é que o empreendedor, ele, além de colocar luminárias de LED no seu empreendimento, o que já vai fazer com que a conta não suba tanto, ele vai ter que fazer uma compensação para poder, a conta da prefeitura, ele vai trocar a luminária, por exemplo, numa avenida onde a prefeitura determinar, para que a conta da prefeitura nunca aumente. Você quer falar? Isso foi uma sugestão aqui do nosso presidente em algumas conversas lá, acho que há 2 anos atrás. Foi uma sugestão muito oportuna dele, que nós estamos trazendo aqui no plano. Um outro ponto são habitações irregulares. Atualmente, a prefeitura ela tenta impedir a construção de, por exemplo, 2 residências em bairros onde não é possível. Por exemplo, no Jardim Maria Helena, você só pode fazer uma construção lá, mas aí o proprietário, junto com o responsável técnico, lá, um engenheiro, o arquiteto, acaba apresentando um projeto, entre aspas, disfarçado, como se fosse de uma casa só. Então, a intenção é de coibir. Se tiver características de construção geminada ou alguma coisa que não possa ser aprovada, a prefeitura vai negar a aprovação desses projetos.
O próximo tema, ele fala da possibilidade de loteamentos já existentes adquirirem a forma fechada. Eu cito um exemplo aqui, por exemplo, o Jardim Campo Belo, ele hoje é um loteamento aberto, mas existe já uma demanda de alguns anos lá tramitando na prefeitura, solicitando fechamento. E como a lei traz dizendo que ele deve nascer fechado, ou seja, esse fechamento deve ser previsto lá na diretriz, impossibilita o fechamento desses bairros. Então, com esse novo texto, vai poder, por exemplo, no caso do Campo Belo lá, adquirir a forma fechada, lógico, desde que cumpridas as outras formalidades. Atualmente, a área máxima para fechar o empreendimento é de 200 mil metros. A proposta é que seja de até 500 mil, desde que não haja prejuízo ao sistema viário. Esse outro tema que trata de um comércio tipo 2, só para esclarecer, lá existem, os comércios são divididos, comércios, residências, são distribuídos no plano, como os tipos. Então, tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, e assim por diante. O tipo 2, por exemplo, o supermercado ele se enquadra com o tipo 2, e hoje a lei diz que dentro de um bairro, o supermercado poderia ter uma área máxima de 300 metros quadrados. Como a própria lei do Corpo de Bombeiro já traz uma facilidade de obtenção de documento de auto de vistoria do bombeiro até 750 metros, a intenção aqui é que esse C2, o comércio tipo 2, seja enquadrado mais ou menos lá com a norma do bombeiro, para a gente ficar equiparado. Loteamento de interesse social é o local onde pode ser feito um lote com tamanho reduzido. Atualmente, o tamanho do lote é 5 por 25, que dá 125... Não, desculpa. Na verdade, o que ele está falando, ele traz a frente mínima hoje é de 6 metros. Só que 6 metros, se o cara faz a garagem lá para entrar o carro, ele fica sem uma vaga para receber uma visita, por exemplo, de estacionamento. Então, nós estamos fazendo aí uma adequação no tamanho do lote. Ao invés dele ser 6 por 25, nós estamos trazendo ele para uma medida de 8 por 20. Esse 8 por 20 é uma medida que dá para ele colocar um portão para carro e ainda sobrar uma vaga de estacionamento para uma visita. O conjunto vila, também conhecido como világio, atualmente, ele pode, eu não me lembro agora a quantidade, na verdade eu acho que a lei omissa quanto a isso, não fala a quantidade máxima de lotes que precisa, de unidades que podem ser feitas dentro de um mesmo conjunto. Nós estamos indicando aqui que ele não vai poder ultrapassar 200 unidades. Também ele vai ter que dispor de uma área interna correspondente a 5% para a implantação de uma área de recreação e 20% de área verde, a exemplo do loteamento. Nós temos uma lei federal que foi aprovada em 2017, não me recordo o número agora, mas ela traz a possibilidade de se implantar condomínios de lotes. Porque, na verdade, quando a gente fala condomínio, o que a gente tem no município aí são loteamentos fechados. O condomínio, ele vem vinculado a uma construção ou a uma... Precisa ter uma construção. Então, na verdade, como essa lei de 2007, uma lei federal, permite a execução desse tipo de empreendimento, a prefeitura também está acrescentando a lei aqui para que seja possível a implantação. Vaga de estacionamento para prédios. Atualmente, o prédio precisa deixar uma vaga para cada apartamento e não precisa deixar nenhuma vaga para visitante. A intenção nossa aqui é que em prédios acima de 30 unidades, cada 20 apartamentos, para cada 20 vai precisar de uma vaga de estacionamento para visitante dentro do terreno onde está sendo feita a edificação. Por exemplo, um prédio com 100 apartamentos, ele vai precisar deixar pelo menos 5 vagas para visita. Corredores comerciais, nós estamos ampliando algumas ruas e avenidas do município que já tem característica
característica comercial, nós estamos ampliando. Atualmente nós temos só, se eu não me engano, a Silvio de Paulo e a Rua Tamboril. Então nós estamos ampliando para São Gonçalo, a Avenida Brasil, a Ede de Freitas Criciúma, a Eduardo Carcles, a Rodolfo Kivitz, a Rua Goiânia, a Antônio Zanaga e as duas avenidas lá do Jardim dos Lagos. E depois eu vou mostrar isso no mapa. E também nós temos aqui uma proposta de alteração, que todos os terrenos do Monte das Oliveiras, Santa Rita 1 e Santa Rita 2, tenham uso misto, ou seja, residencial e comercial. Atualmente, no Jardim Santa Rita 2, todos já são. Lá no Jardim Santa Rita 1, algumas esquinas são, outras não. Inclusive, lá tem lote no meio de quadra que tem uso misto. E no Monte das Oliveiras, nenhuma esquina é. Neste caso, nós já tivemos aqui algumas pessoas favoráveis e outras contra essa alteração. Eu vou pedir para o Igor ir lá no mapa, que eu vou mostrar. Então, vamos lá. Implantação dos corredores comerciais. Hoje nós temos a Silvio de Paula. A Silvio de Paula é aquela para quem passa a ponte do São Jorge, entra no Nossa Senhora de Fátima, então tem lá a Silvio de Paula. Então nós estamos propondo aqui também criar como corredor comercial a Rua Goiânia, que é a rua do Pezão, depósito de material para construção, lá que passa em frente à Praça do São Jorge. Nós estamos falando da Edi de Freitas Criciúma, que nasce atrás do velório, passa atrás da prefeitura lá e em frente o condomínio Imigrantes e depois se torna Rodolfo Kivitz, que também estamos propondo passar para corredor comercial. Também estamos propondo a Eduardo Carcles, na sua totalidade, corredor comercial. A São Gonçalo, que é aquela que passa atrás da ETEC, em frente ao supermercado Paraná, ali já existe uma região comercial em frente à praça. Então, passar toda ela para comercial. E aqui nós temos o Jardim dos Lagos, ele tem uma avenida aqui que é José Vieira. Ela começa bem no meio do bairro, é uma avenida com canteiro do meio, fácil de identificação. E uma outra que segue até o final. Então, a intenção é que essas duas avenidas aqui também sejam corredor comercial. Ah, desculpa, antes que eu me esqueça, a Avenida Brasil também. A Avenida Brasil é lá do Instituto Plantaram lá. Que se a intenção aqui é fazer, então, um novo sistema viário, já que, então, que a Avenida Brasil também, já além de um corredor comercial, se torne esse importante sistema viário. Depois, eu trago uma imagem lá, no telão, do mapa de zoneamento, que é esse que vocês têm aí para consulta. Eu não consigo aqui, infelizmente, aproximar, mas vou dar um exemplo como usar. Depois os senhores podem consultar o mapa à vontade, ele está disponível no site da Prefeitura, acho que da Câmara deve estar também. Então, para que os senhores possam fazer o download lá e fazer a consulta desse mapa. Portanto, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, você tem algumas regiões da cidade, ela foi dividida em algumas regiões. Por exemplo, então você vai querer saber aqui, será que você consegue ver para mim, Igor, que zona é essa que você não olha no mapa? Por exemplo, nós vamos fazer uma consulta aqui, por exemplo, você vai chegar lá, eu quero saber o que eu posso fazer, por exemplo, na ZPR 8. Ficou pequeno aqui. Infelizmente, se aproximar, mas ali no mapa dá para ver legal. Então, vou mostrar aos senhores como consultar esse mapa. Então, vamos dizer que tem interesse lá na ZPR 7. O que eu posso fazer na ZPR 7? Lá, toda a construção tem um índice de aproveitamento de 2. O que é isso? Se um terreno tem 300 metros, eu multiplico isso por 2, chego em 600, então em um terreno de 300 eu posso construir até 600 e uma taxa de ocupação de 0,7. Ou seja, eu pego os 300 metros, multiplico por 0,7, eu tenho a área de ocupação do pavimento térreo, tá? E neste caso, nesta parcela do município, só vai poder ser permitido a divisão em lotes de média e alta densidade. O que é isso? Média densidade é 1.000 metros ou 1.000 ou 300 metros. Média densidade 1.000
e alta densidade 300 metros. Então, nenhum terreno lá pode ter menos que esse tamanho. Se eu pulo lá para eu quero achar uma aqui para mostrar para vocês, por exemplo, aqui, ó, na ZPR6, além dessas características, o parcelamento só será permitido. Existe aqui, tá? Aqui, ó, que eu queria mostrar isso aqui, ó, na ZPR2, tá? Então, além desses índices, o parcelamento só vai poder ser se ele for fechado, com acesso único controlado. Esses tipos aí de loteamento fechado, então, nessa região. Então, tem essas diferenças aqui. Então, para consultar o mapa, você olha lá na região, vem aqui nas EPR, zona mista, zonas industriais, e faz a consulta no tipo de empreendimento que pode ser feito lá naquela região. Senhor presidente, as principais alterações propostas eram essas. Queria agradecer também a presença do vereador Sebastião. Bom, a partir de agora, eu abrirei a palavra para os vereadores, se algum vereador quiser se manifestar, e em seguida vou passar para a leitura dos questionamentos e das sugestões feitas até o momento aqui no plenário. Queria informar também que já foram apresentadas 26 emendas de autoria do vereador Tiago Lobo ao plano, e depois de lidas essas sugestões e propostas, passaremos para a leitura das emendas que já foram protocoladas. O vereador Avelino quer usar a palavra? Boa noite. Boa noite, presidente. Eric. Nossa, boa noite. Boa noite a todos. Eric, eu vi você falando da Rodolfo Kivit, aquela parte da Chácara Pinheiros, for para colocar o comércio, hoje aquela chácara, ela já existe comercial lá, né? Lá tem uns bar, tem um salão de festa, tem as chácaras que o pessoal aluga, faz frente com a avenida. Aí não vai proibir aqueles que tem a chácara. Ela vai ser toda comercial. Não, lá, vereador, é ZPATR, né? Que é uma zona predominantemente turismo e recreação. Mesmo nesse zoneamento, pequenos comércios, chamados comércios de vizinhança, são permitidos. Por exemplo, uma padaria, até um pequeno bar é permitido. Esse caso do aluguel de chácara é um outro problema que a gente enfrenta lá, que o plano não está tratando e também não está alterando nada, não está permitindo e nem ampliando autorizações para aquela região daqueles bairros, como em qualquer outro de chácara. E tem também o Lopes e Greza, eles não têm comércio, também poucos comércios. A parte de baixo mesmo, a Avenida Ampelo Gazeta, saindo da Network, tem uns comércios ali, vai ser permitido aqueles comércios, porque hoje não é proibido aqueles comércios, né? Não, salvo engano, lá é a Avenida Ampélio Gazeta, e eu falo, não é Lopes Iglesia, mas é encostadinho lá, a Avenida Natália Clavamulti na parte de baixo dela, da Ampélio Gazeta para baixo, e a Avenida Pedro de Oliveira são zona mistas. Então, lá é permitido algum tipo de um comércio além daqueles permitidos em zona residencial. Acho que se a gente consultar o mapa, a gente vai ver que lá é zona mista. É aquela rodovia que vai ser aberta também vamos apanhar do Pantanal, vai ser ali perto do Pantanal, vai sair na Ampélio Gazeta lá em cima, por baixo do condomínio. Então, esse traçado, vereador, quem vai definir é a topografia, talvez uma divisa de propriedade, né? Então, nós estamos falando que ali deve existir. Então, qualquer pessoa que vá fazer um empreendimento ali, seja ele comercial ou industrial, residencial, ele vai ter que deixar essa avenida de ligação dentro da sua propriedade. O que vai definir isso é a topografia, uma questão, às vezes, de divisa de propriedade.
O traçado hoje não está sendo definido. Não diz por onde exatamente vai passar, mas diz que tem que passar naquela região. Que hoje sofre muito o pessoal do Santa Rosa, né? Os caminhões descarregam ali, não muito mais o Pague Menos, mas aquela chefe de condomínios, os caminhões trançam ali naquela Itorcibi, né? Então, ter essa mudança aí, vai ficar bom essa parte do Santa Rosa, né? Eu conheço o problema e também compartilho da sua ideia que pode melhorar, sim. E você não falou das duas avenidas também, que seja aberta lá até já está feito meu requerimento aí, as duas avenidas saindo para Paulínia, que vai ser na fazenda lá, então eu já fez também aí, eu queria que entrasse no plano diretor, que o vereador vai votar, porque o pessoal que sai lá, que não sai essa avenida do lado da Anhanguera, o pessoal que sai para o lado de Campinas, eles vão melhorar muito a vida deles daquele lado de Paulínia lá, que saindo para aquele lado. Mas a gente já fez, já. Eu já fiz, mas só vai estar protocolar. Obrigado, presidente. O vereador Sebastião gostaria de usar a palavra? Senhor presidente, engenheiro Eric, nobre vereador Avelino, assembleia que nos acompanha, meu boa noite. Quero pedir desculpa aí do meu atraso. Eu tive uma dúvida aqui, Eric, só queria concluir. O nobre vereador citou aí sobre as chácaras, que alguma delas existe hoje alguns comércios. Então, essa não altera nada, continua do mesmo jeito, da mesma formalidade que está hoje, né? Não muda nada. Tá? O plano não entra dentro de nenhuma chácara para mudar zoneamento de chácara, não. Só cria corredor comercial. Por exemplo, ampliando o corredor comercial para Rodolfo Kivitz, ele vai acabar afetando ali 3 ou 4 lotes do Campo Belo, porque fazem frente para ele. Da mesma forma, por exemplo, não é regularizado, mas a chácara Ceci, né, um momento de regularização lá, os lotes que forem nascer ali para Eduardo Carques já vão nascer já com essa característica comercial. Comercial. Ok, essa seria a minha dúvida. Obrigado. Bom, então passaremos para a leitura, e se a pessoa que eu fizer a leitura não ficar claro o questionamento dela ou a sugestão dela, se quiser usar a palavra, fica franqueado a palavra em seguida. Eu vou fazer a leitura então da pergunta do Eric Silva, que é morador do Bela Vista. Ele fala da mudança de zoneamento em frente à estrada municipal Rodolfo Kivitz. A situação atual é uma zona de produção industrial e a situação proposta é uma zona predominantemente residencial e comercial. Tem alguma alteração na Rodolfo Kivitz que está sendo proposta, Eric? Eu não lembro. O Eric está por aí? Será que pode me... na verdade, então, o que você quer é o contrário. Você gostaria que mudasse, é isso? Mudasse de indústria... tá. Então, senhor presidente, eu não lembrava de nenhuma mudança. Agora eu sei quem que é o Eric, o meu xará aqui, eu sei porque ele já esteve falando com a gente na prefeitura. Então, o dele, na verdade, é uma proposta, porque nós não estamos mudando e ele está fazendo uma proposta de alterar, então, de industrial para residencial. Lá embaixo, depois ali, quando entra no Guarapari, bem a coisa da neve, quando o cabo reclinizado, foi feito uma época. Eu entendi onde fica o local. Põe o mapa lá para a gente. A gente já esclarece isso aí. Eu acredito, senhor presidente, que aqui nós temos o Recanto das Águas, acho que é essa região aqui, né, Eric? É isso, então, senhor presidente, ele confirmou lá que seria alteração aqui para residencial aqui.
Uma pergunta do Daniel Almeida Soares. Ele não colocou o bairro. Ele afirma o seguinte: há necessidade do município se preocupar com o esgotamento da capacidade do cemitério municipal, criando condições para a implantação de um novo cemitério. Caso o município não deseje ser onerado pela implantação de um novo cemitério, uma solução possível é a criação de uma parceria público-privada, PPP, para a implantação e gestão do novo cemitério. Essa é uma questão que o plano não trata, acho que também é uma sugestão a ser levada em conta. A Márcia Helena Sassi, ela diz o seguinte: venho, por meio desta, solicitar a inclusão do Recanto Ceci no plano diretor de 2019. Na última audiência pública, a gente conversou sobre isso. Acho que existem 5 áreas de regularização no município, e a alteração que possivelmente vão ser parte de emenda por parte dos vereadores para incluir a possibilidade de regularização. Sim. Mas essa já está na minha emenda, está a outra também aí da Marajoara, e está lá debaixo, perto da igreja Batista, aquela parte de lá. São as 4 hoje que... São 5 áreas que a gente tinha falado. Se tiver faltando uma, a gente insere. Já coloca outra. Tá. E também tem uma alteração que está sendo feita na Eduardo Carcles, né, Eric? Sim, ali existe uma região aqui que já está passando para... Uma região ali de já existem alguns comércios aqui na região, então a gente já está entendendo que aqui já existe uma zona mista implantada, só para tentar regularizar essa situação. E aí quem tiver de frente para Eduardo Carcles vai poder ter comércio, é isso? Isso. Todos os lotes que fizerem frente para então, Eduardo Carcles... da Chácara Ceci, também. Dos que tiverem lá. Também. Então, hoje já até existe lá uma empresa de terraplanagem, né? Então, é porque é uma via com essa característica comercial. Do Luiz Gustavo Camargo, ele sugere inserir no artigo 171 do Plano Diretor, que trata do uso comercial e de serviços, em seu inciso 3º, C3, a linha de fabricação, a linha D, fabricação de painéis eletrônicos, modalidade, montagem, reunião de produtos, que é uma atividade que não gera também barulho, nem gera nenhum tipo de poluente, de barulho. Também uma questão a ser considerada, senhor presidente. O Arnaldo José da Costa, ele solicita a alteração do zoneamento em que está inserida a propriedade da família dele, conforme um protocolo feito aqui na Câmara Municipal 2265 de 2019, de 11/9/2019. Eu vou determinar, então, a juntada desse protocolo, junto com as sugestões de alteração do plano diretor, e determinar também a ciência dos demais vereadores quanto a esse protocolo. Só para esclarecer, é essa região aqui, tá? Atrás da PAI ali já existe ali uma fábrica de laje, acho que uma madeireira, borracharia, alguma coisa. Então, é essa região aqui que ele está solicitando a alteração. Aí depois temos 2 assuntos que várias pessoas se manifestaram. A Irene de Fátima Lima, do Recanto Solar, solicita que no artigo 159 do plano, inciso 1º, seja mudada, não, na verdade ela escreve, mudança da anuência de 50% para 90%, de 50% para 90%. Também, acho que é uma questão que trata do fechamento, né? Ela está se referindo à anuência para poder fechar. Então, também mais uma consideração a ser levada hoje em conta. É 50% dos proprietários mais um. Ela pede para ser 90% mais um. Que lá no bairro teve disputa, está tendo até hoje disputa judicial, porque uma associação de moradores
fez uma assembleia e está fazendo o fechamento, e até hoje eles respondem na justiça por isso. Então, para ficar mais claro no plano, eu acredito. A Valéria Ferreira também pede que o artigo 159, inciso 1º, a mudança da anuência de 50% para 90%. Ela é do Recanto Solar também. É o mesmo caso, né? Aí temos o André Joel Camargo, que também é do Recanto Solar. O artigo 159, inciso 1º, pede a mudança da anuência de 50% para 90%. Temos aqui o Reginaldo, o sobrenome eu não vou conseguir pronunciar, me desculpa. Você consegue, Eric? Deve ser advogado. Não, médico, né? Malaguti, né? Malaguti, é isso? Pô, o Eric já conhece mais que eu. Obrigado. Também é do Recanto Solar. Ele solicita que o artigo 159, inciso 1º, seja feita uma mudança de 50% para 90% dos proprietários. O Miguel Pedro, também do Recanto Solar, solicita que o artigo 159, inciso 1º, haja mudança de anuência de 50% para 90% dos proprietários. O Augusto Vaz, que foi gerente do setor que eu trabalhava na KS em 94, também morador do Recanto Solar, pede a alteração do artigo 159, inciso 1º, a mudança de 50% para 90%. Fica à vontade, Augusto, usa a tribuna, lá tem o microfone. Obrigado. O que eu gostaria de comentar com relação a esse assunto, já que o senhor deve ter visto que são diversas sugestões similares, porque nós comparecemos aqui hoje, principalmente a nossa solicitação deve-se ao fato de que nós estamos sendo vilipendiados, nós estamos sendo, para utilizar um termo bem claro, roubados por uma associação que não nos representa. Não nos representa. Essa associação tem mais ou menos 30 ou 40 pessoas que pagam um valor mensal imposto por eles, e a finalidade é a construção de um muro ilegal e o fechamento do bairro para que se transforme num condomínio fechado, no qual nós somos totalmente contra. Então, a nossa solicitação de que a anuência deve ser de um número mais maciço de moradores é exatamente para tentar coibir esse tipo de atitude que foi tomada com meia dúzia de gatos pingados que tinham interesse em transformar o bairro num condomínio fechado, porque aí eles sabem que muitos moradores que são pobres, que vivem de aposentadoria, não conseguirão pagar o IPTU e todos os impostos que virão do condomínio fechado, e com isso eles conseguirão comprar essas chácaras por um valor irrisório e depois vendê-las no mercado, auferindo um lucro tremendo. Então, a partir do momento em que seja necessário uma anuência maciça de moradores, que seria 90%, automaticamente coíbem-se esse tipo de atitude desonesta que nós estamos sofrendo. Só para ilustrar, 41 moradores do Recanto Solar estão sendo processados por causa disso, inclusive eu. O meu processo já está na 3ª instância em Brasília. Ganhei em primeira, ganhei em segunda e agora está indo para a 3ª. Ou seja, eles fazem de tudo para tentar prejudicar as pessoas, sendo que eu não sei de ninguém que seja obrigado a pagar uma taxa por morar em um bairro de Nova Odessa. Nem de Americana, nem de São Paulo, nem de nenhuma cidade do mundo que eu conheço, e eu conheço muitas. Muito obrigado.
Obrigado, Augusto. Só para esclarecer, ele está sendo cobrado desses moradores uma taxa de condomínio, sendo que eles não participaram não concordaram com esse fechamento. E, como ele disse, o processo dele já está na terceira instância, ou seja, todos os que estão sendo cobrados e processados estão tendo que se defender na justiça e estão despendendo dinheiro com isso, né? Continuando também, o Paulo Sérgio Marques, que também é do Recanto Solar, ele solicita que o artigo 159, inciso 1º, seja mudado a anuência de 50% para 90% dos proprietários. Claro, fica à vontade, pode usar a tribuna. Boa noite, senhor vereador, senhores vereadores, a plateia. Eu sou médico, morador ali do Recanto Solar, e eu vejo que tem inúmeros moradores ali do Recanto Solar sendo assaltados, né? Ou seja, uma imposição por uma meia dúzia de pessoas que querem transformar aquilo ali num condomínio fechado. Aquela associação nunca fez nada pelo bairro. A maioria esmagadora dos moradores ali do bairro não querem a transformação daquilo ali no condomínio. É uma atitude mafiosa do tipo gangster que ocorreu lá nos Estados Unidos. Ou você me paga e eu te dou a proteção, ou se você não me pagar, eu te roubo. Lá é o seguinte: se você não me pagar, eu te processo. Graças a Deus, a grande maioria, ou seja, acho que de todos os processos lá, todos foram ganhos em primeira e segunda instância, só um que não compareceu, que foi desfavorável, mas ele deve estar tendo um desenrolar aí. Eu só pedi a sua atenção um minutinho, que o senhor representa o prefeito, o senhor é o secretário? Diretor de obras. Eu sei que o prefeito é um homem sensível, né, às injustiças, e o que nós estamos tendo ali no Recanto Solar é injustiça. Ali tem que perguntar para as pessoas: você é feliz aonde você mora? Você está satisfeito onde você mora? Você tem condições de pagar um condomínio fechado? Para se morar num condomínio fechado hoje, em média, R$3.000. Eu recebo pelo Instagram, aqui em Nova Odessa, quem quer morar em condomínio fechado, estão abrindo vários loteamentos fechados aqui. Então, quem quer morar em loteamento fechado, tem condição de pagar, já sabe das regras, vai morar, constrói sua casa de acordo com as regras que eu vi que são colocadas ali para poder fazer as construções. Quem comprou terreno como eu, numa chácara, para poder morar numa chácara, para mim poder ter a minha velhice numa chácara, eu não vou ter condições na minha velhice de pagar R$3.000 de um condomínio, certo? Então, eu queria que fosse levado isso ao prefeito, a atitude mafiosa dos presidentes, dos diretores da associação ali do Recanto Solar, que não me representa, do Recanto Solar, não me representa, eu não faço parte dessa associação, vários já saíram, e tem o nosso colega ali, que já falou na tribuna também, ele se sente vilipendiado por esse tipo de cobrança mafiosa. É isso que eu tenho para falar. Seu Paulo, né? Seu Paulo, não, só queria fazer uma colocação. A prefeitura tem conhecimento, foi notificada. Eu até estava procurando aqui, porque há poucos dias eu acompanhei uma visita lá no bairro, junto com o promotor de justiça da cidade. Eu estava até vendo se eu reconheci alguém que nos acompanhou, mas parece que não tem ninguém aí. Mas nós estivemos lá, então a prefeitura sabe, está sensibilizada do caso, e pelo que me parece, está caminhando para um... Por isso que nós queremos essa mudança do artigo de 50% para 90%, para a gente ter uma garantia efetiva, porque nós somos moradores e nós
eu pretendo morar ali até o final da vida. Tá? Então, eu sei que com a velhice a renda cai e não vai ter como pagar uma mensalidade dessa. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Paulo. Também temos uma outra sugestão do Rodrigo de Silo, também do Recanto Solar. Sugere que o artigo 159, inciso 1º, haja uma mudança na anuência de 50% para 90%. Eu queria só informar a todos que, apesar da iniciativa de fazer a revisão do plano ser do Poder Executivo, só existem 9 pessoas que vão aprovar ou reprovar ou alterar esse plano, que são os 9 vereadores que estão presentes aqui nessa casa. Então, as sugestões vão ser levadas em consideração. Essa do Recanto Solar eu já iria apresentar e farei com gosto uma emenda nesse sentido para tentar acabar com esse tipo de discussão na cidade de Nova Odessa. Passaremos agora para um outro item que também foi recorrente na última audiência, do Gutenberg da Silva do Monte das Oliveiras. Ele diz o seguinte: sou favorável que todas as esquinas do bairro Monte das Oliveiras se tornem comerciais, pois temos um pequeno comércio em uma das esquinas e isso só vem aumentar nosso bairro e o crescimento só trará benefícios para todos. Já está contemplada essa alteração no plano, o Eric já falou, do José Francisco da Silva, também do Monte das Oliveiras. Ele informa o seguinte: sou favorável de todas as esquinas do bairro se tornarem comerciais, pois temos uma funilaria em uma das esquinas e é do meu interesse que esse projeto seja aprovado. O Alex dos Santos, também do Monte das Oliveiras, ele diz o seguinte: venho pedir ajuda eu, Eric, por favor. Tá. Venho pedir a liberação das esquinas com prédio comercial do bairro Monte das Oliveiras para a melhoria dos moradores, como lojas de artigos, farmácia, etc. A Daiane eu acho que eu consigo. A Daiane do Monte das Oliveiras também venho, através desta solicitação, solicitar o pedido de liberação para prédio comercial localizado na rua Ângelo Cocato, pois é uma onde não se encontra lojas, farmácias, tudo, enfim, tudo que a população necessita naquela rua. Eu acho que é aqui mesmo. A Aparecida também, do Monte das Oliveiras. Sou favorável das esquinas se tornarem comerciais no bairro Monte das Oliveiras, pois temos necessidades de diversificar ainda mais o comércio local. O Edinaldo Correia, do Santa Rita 2. Sou favorável que todas as esquinas do Jardim Monte das Oliveiras se tornem comerciais, pois sou morador ali no bairro e acredito que quanto mais comércio fica a competitividade muito maior e abaixando preços, e que hoje não está acontecendo. O Bruno de Oliveira, também do Monte das Oliveiras, gostaria de saber o porquê no Jardim Monte das Oliveiras só pode ter comércio na rua Pastor Cláudio Almeida, sendo que nos outros bairros de Nova Odessa tem comércio em vários pontos. Sou morador e comerciante no Jardim Monte das Oliveiras e acredito que, com o aumento da população, deveria ter aumentado os pontos comerciais.
Então, só respondendo a pergunta dele, por que hoje só pode ir lá naquela avenida? Quando o loteador apresenta o projeto na prefeitura, ele indica os locais, os imóveis que serão destinados para comércio. No caso, lá, à época, ele colocou lá somente naquela rua e não nas esquinas. Por isso que a proposta da prefeitura hoje é fazer essa alteração. O Adolfo, também, do Jardim Monte das Oliveiras. Sou proprietário de um terreno de esquina, na rua central do bairro Jardim Monte das Oliveiras, e por isso estou me juntando, alguma coisa nesse sentido, aos outros proprietários e moradores do local, em um abaixo assinado, que segue anexo já protocolado na prefeitura, para que o projeto de lei que torna os terrenos de esquina comerciais, nosso objetivo é trazer mais conforto e praticidade aos moradores, sendo que também a prefeitura será também beneficiada com mais arrecadação. A população do bairro tem aumentado dia a dia e todos gostariam de ter próximo de suas casas farmácias, consultórios médicos, bazar, academia, papelaria, pet shop, veterinário, lotérica, chaveiro e outros mais. Obrigado pela atenção. Ele insere aqui, traz também um abaixo-assinado, será incluído o abaixo-assinado junto com a sugestão dele dentro da documentação relativa à revisão do plano diretor. Tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Alguém gostaria de usar a palavra? Por enquanto, não. Algum vereador quer se manifestar? O vereador Ângelo está presente. Desculpa, Ângelo. Boa noite. Quer usar a palavra? Claro, Vossa Excelência tem essa prerrogativa. Boa noite a todos. Senhor presidente, a bancada representada aqui na exposição da atualização do plano diretor. Eu tive o privilégio, junto com Sebastião Gomes dos Santos, que permanece na Câmara como vereador, em 2006, a gente fez o primeiro plano diretor de Nova Odessa, que é esse que nós estamos discutindo a atualização, com atraso de 2 anos, que era previsto em lei federal, de 10 em 10 anos. Mas está saindo, acreditamos que, com esforço concentrado, até dezembro, antes de fechar esse ano, a Câmara possa aprovar todas as mudanças pertinentes e que será importante para o município. Eu tenho uma pergunta para o Eric. Eu participei de algumas audiências públicas da Prefeitura e nós temos o domínio das informações aqui, que nós recebemos também um exemplar do protocolo da atualização da Lei Complementar 10 de 2006 em nossos gabinetes. Então, nós estamos também debruçados individualmente e depois vamos discutir aqui no grupo de 9 vereadores. O Eric, sobre um detalhe que eu gostaria só de confirmar. A estrada Vasconcelos, que nasce da Anhanguera, ali nas Chácaras Reunidas, ela passou a ser avenida e ela vai fazer a ligação do novo bairro Gleba A e B? Já está sendo contemplado aqui? Sim, nós estamos propondo a interligação de uma avenida que nasce lá hoje, Parque Fortaleza, o nome do bairro, né? E na maior parte desse trecho é uma avenida. Como ela vai se tornar uma só, talvez tenha que fazer alguma lei para regularizar essa situação. Eu entendo que se a maior parte dela é avenida, então aquele pequeno trecho deve se tornar uma avenida e não uma estrada. E o que muda nisso são recuos, por exemplo. Em uma estrada você precisa de 15 metros e uma avenida você precisa deixar 6 metros. Então, vereador Ângelo, eu entendo que, se puder incluir agora, já seria
seria uma maneira mais eficiente, senão no futuro vai ter que fazer. Você contemplou ou não? Não, não. No plano não fala nada disso. Então eu encaminharei uma emenda de minha autoria nesse sentido. E a avenida que ficou contemplada lá, neste sentido, na primeira fase, ela é dupla? Eu preciso consultar o mapa de cabeça. Tá. Tem alguma coisa assim, né, eu preciso... Se eu Porque quiser consultar a prefeitura, eu posso mostrar. Infelizmente, agora essa informação eu não vou conseguir fazer. porque esta avenida, Eric, pode desafogar e muito a rodovia Arnaldo Júlio Malberg. E ela é vai se tornar uma das principais avenidas do município de Nova Odessa, com alcance de 2 quilômetros, 3 quilômetros de extensão. Então, no mais, eu queria falar com os que estão aqui na Câmara, que estão nos assistindo pela internet, que nós vamos estar com carinho debruçando a cada indicação dos senhores, e o que for possível, legal, a gente vai fazer, a gente vai contemplar, para que a gente possa ter uma sociedade mais feliz, como eu disse, como eu vi de um menino que me antecedeu aqui, de que ele quer ser feliz onde ele escolheu ser feliz, lá na chácara, e dentro dessa possibilidade, da responsabilidade do vereador, eu farei isso com o maior prazer. O demais, senhor presidente, era isso que eu tinha para explanar e afirmar a respeito da minha posição como vereador nesta Casa de Leis. Obrigado. Eu tenho 3 dúvidas. Você consegue pôr na página para tirar com o Eric? Acho que tem antes. Tem uma antes. Aqui, ó. Vou até pedir para você acompanhar aqui, Eric, se você quiser ver. No artigo 78 do plano diretor, que fala do sistema viário e da estrutura municipal de vias, fala de criação de novas vias. A gente tem o item C. O que é uma via de ligação entre o trevo da Via Anhanguera até a Rua dos Brilhantes, e tem o item F, que é o prolongamento da Rua dos Brilhantes até o trevo de acesso à rodovia Anhanguera, à cidade de Nova Odessa, preferencialmente em linha paralela à rede de alta tensão. Eu acredito que está em duplicidade, ou são coisas diferentes. Eu entendo também que acabou saindo em duplicidade. Aí fala da mesma via. Aí eu queria até que passasse para o Google Maps. Na implantação de viadutos, a gente tem 2 obstáculos geográficos na cidade de Nova Odessa. A linha do trem e o Ribeirão Quilombo. Para a gente cruzar a cidade de um lado para o outro, são 2 obstáculos em sequência. Existe uma previsão no item 9, no inciso 5º do artigo 78 do plano, que diz o seguinte, na linha A, sobre a linha férrea e o Ribeirão Quilombo, implantação de um viaduto, como prolongamento da Avenida João Pessoa até encontrar com o Jardim Nossa Senhora de Fátima. Se você olhar lá, não é inviável passar esse viaduto naquela região. Provavelmente ela vai sair atrás da Ocrim, né? O que eu ia te perguntar como engenheiro é se aqui no final da Zil Martins, talvez não dê ainda para passar pelas fotos que a gente vê? Sim. Wagner, eu posso falar... Por que nós incluímos aí? Talvez a gente possa até fazer uma alteração quanto ao ponto, mas me parece que muito em breve vai haver uma renovação da concessão da ferrovia. E quando isso acontecer, os municípios serão consultados. Quando for consultado, se estiver na lei do município, então eles serão obrigados, ao longo da sua concessão, em executar. Então, talvez o ponto a gente possa rever, ou deixar talvez até em aberto um trecho para a criação desse dispositivo aí, mas eu acho que é importante que ele se mantenha no plano.
E por último, Eric, nós temos o Código Tributário Nacional que determina, no artigo 32, como é feita a cobrança do IPTU. Se tiver dentro do perímetro urbano, tem que ter 2 de 5 melhoramentos públicos, e se tiver fora do perímetro urbano, tem que ser declarada através de lei uma zona urbanizável ou de interesse de urbanização para que seja cobrado IPTU fora das condições do parágrafo 1º. No artigo 102 do Plano Diretor, fala que a área urbana, urbanizada e de expansão urbana, fica circunscrita ao perímetro urbano definido no memorial descritivo do anexo integrante dessa lei. Só que não está o perímetro urbano dentro do descritivo do anexo. A última descrição de perímetro urbano é uma lei, eu acredito que do primeiro mandato do Manuel Samartim. Eu acho que isso aqui vai ter muito questionamento jurídico com relação à cobrança de IPTU fora da área urbana, e eu acredito que é importante que seja, pelo menos, encaminhado para essa casa a descrição do perímetro urbano atualizado para que seja inserida dentro do anexo 1. Fica registrado, realmente eu acredito que esse documento não veio, nós vamos providenciar, então vamos tentar, para os próximos dias, aí, então, trazer essa descrição do perímetro. Da minha parte, era isso. Vereador Avelino? Você falou desse ponto em cima da linha férrea. Eu tenho também, já está feita a minha emenda de um pontilhão ali na Belo Horizonte com o pontilhão. E eu fiz também essa emenda. Está pronta essa emenda também. E eu achei que não estava, porque o Ed não falou desse pontilhão aí, né? Da Belo Horizonte para Asilo Martins. Ele tem aqui, mas como a gente comentou um pouco antes aqui com o Wagner, talvez deixar esse ponto livre, né? Porque às vezes precisa fazer um estudo de viabilidade técnica para ver onde que é melhor passar, né? Existe um estudo prévio, se eu não me engano, ali de fazer essa transposição perto do depósito do Pezão ali. Eu nem sei dizer se ele começa em Nova Odessa ou talvez ali na região de Sumaré, mas existe um estudo para fazer ali, mas eu acho que seria interessante talvez deixar o ponto livre para um estudo técnico dizer para a gente onde que é melhor. A emenda foi feita na rua Belo Horizonte, porque o barranco era mais alto, foi feita a emenda aí, entendeu? Mas ela pode ser mudada, né? Tem algum outro questionamento para o engenheiro Eric? O engenheiro Eric tem um compromisso agora e vai, infelizmente, precisar nos deixar. Agradeço você mais uma vez, Eric, pela presença, pela boa vontade e pelas explanações feitas. Eu que agradeço a oportunidade. Se precisar da gente, conte com a gente sempre que nós vamos estar à disposição lá. Tá, okay? Obrigado, Eric. Passaremos agora, então, para a leitura das 26 emendas de autoria do vereador Tiago Lobo, que já foram protocoladas dentro desse processo de revisão do plano diretor. O diretor-geral da Câmara, o senhor Eliseu, fará a leitura das emendas. Justificativa das emendas. Submeto a elevada apreciação plenária as presentes emendas com fulcro nas disposições contidas no artigo 168 do Regimento Interno. O escopo das emendas é contribuir no aprimoramento do projeto originário, tendo em vista a relevância da matéria. Esperamos contar com o apoio dos nobres vereadores. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, Tiago Lobo, vereador. Farei a leitura das emendas de 1 a 26. Emenda número 1, substitutiva. 1. O inciso 10 do artigo 14 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 14, inciso 10. A emissão de diretriz de parcelamento de solo ou implantação de empreendimentos verticais está condicionada à comprovação de que o sistema de adução e tratamento de água e esgoto tenha capacidade de atender o referido empreendimento, sendo que o sistema de adução e tratamento de água e esgoto referido nesse inciso será compreendido com a somatória dos seguintes itens: a.
Capacidade de armazenamento e distribuição de água bruta. B. Capacidade de adução, bombeamento. C. Capacidade de tratamento. D. Capacidade de armazenamento de água tratada. E E. Disponibilidade da estação de tratamento de esgoto. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago. Emenda número 2, substitutiva. 1. O inciso 11 do artigo 14 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 14, inciso 11. A comprovação referida no inciso anterior deverá obrigatoriamente ser analisada considerando os meses de estiagem, ficando impedida a emissão de diretrizes de parcelamento de solo ou de implantação de empreendimentos verticais, se não atendidas todas as disposições contidas no inciso 10 deste artigo. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 3, substitutiva. 1. O inciso 15 do artigo 21 da Lei Complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 21, inciso 15. A emissão de diretriz de parcelamento de solo ou implantação de empreendimentos verticais está condicionada à emissão de certidão expedida pela Secretaria Municipal de Educação, informando as ações necessárias a serem realizadas pelos respectivos empreendedores, para garantir o atendimento da nova demanda gerada pelo referido empreendimento. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 4, substitutiva. 1. O inciso 16 do artigo 21 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 21, inciso 16. A emissão de diretriz de parcelamento de solo ou implantação de empreendimentos verticais está condicionada à emissão de certidão expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, informando as ações necessárias a serem realizadas pelos respectivos empreendedores, para garantir o atendimento da nova demanda gerada pelo referido empreendimento. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 5, supressiva. 1. Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 21 do projeto de lei complementar 8/2019, renumerando-se o parágrafo 2º para parágrafo único. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 6, substitutiva. 1. O caput do artigo 66 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 66. Todo empreendimento e atividade de grande vulto, assim definido pelos setores técnicos e pelo artigo 175 desse plano, privados, públicos em área urbana, que impliquem mudanças nas áreas contíguas, além daqueles previstos em lei específica, dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV, para obter as licenças ou autorização de construção, implantação, ampliação ou funcionamento. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, Tiago Lobo, vereador. Emenda número 7, substitutiva. 1. O caput do artigo 68 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 68. Nas áreas integrantes da zona predominantemente residencial, ZPR, da zona mista, ZM, da zona comercial, ZC, da zona especial de interesses sociais, ZEIS, e das faixas especiais, FE, o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico, estabelecido até o coeficiente de aproveitamento máximo, mediante contrapartida estabelecida em lei específica, orientada pelos artigos 69 e 70 desse plano. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 8, supressiva. 1. Suprima-se as alíneas B e C do artigo 69 do projeto de lei complementar 8/2019. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 9, supressiva. 1. Suprima-se o artigo 79 do projeto de lei complementar 8/2019. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019. Vereador Tiago Lobo. Emenda número 10, aditiva. 1. O artigo 101 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a vigorar acrescido do inciso 12, contendo a seguinte redação. Artigo 101, inciso 12. Zona Especial de Interesse Social, ZEIS. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 11, substitutiva. 1.
O parágrafo 2º do artigo 102 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 102. Parágrafo 2º. Os incisos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 do artigo 101 ficam submetidos à legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo contida nesse plano diretor. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 12, aditiva. 1. O artigo 118 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a vigorar acrescido do inciso 7º, contendo a seguinte redação. Artigo 118, inciso 7. Estudo de impacto de vizinhança. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 13. 1. O inciso 1 do artigo 119 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a vigorar acrescido da linha F, contendo a seguinte redação. Artigo 119, inciso 1, a linha F. Estudo de impacto de vizinhança. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 14, item 1. O caput do artigo 128 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 128. A área máxima total fechada, considerando-se a área dos lotes e áreas públicas, deve ser de 300 mil metros quadrados, com tolerância de variação de até 10%, não se aplicando aos distritos industriais. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 15, substitutiva. 1. O parágrafo 6º do artigo 156 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 156, parágrafo 6º. O número de unidades agrupadas no conjunto vila deve ser de no máximo 6. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019. Vereador Tiago Lobo. Emenda 16, substitutiva. 1. O inciso 5 do artigo 171 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 171, inciso 5. E1. Equipamento de vizinhança, assim denominadas as edificações destinadas a abrigar. A. Creches, escolas maternais, ensino pré-escolar, escolas primárias e escolas secundárias. B. Parques e outras áreas infantis. C. Biblioteca, clubes associativos recreativos, quadras, salões de esporte e piscinas. D. Posto de saúde, agência de correio e telégrafos, instalação de concessionárias de serviço público, postos policiais e de bombeiros. E. Igrejas, lojas maçônicas e locais de culto. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 17, substitutiva. 1. O artigo 175 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 175. Serão considerados usos com potencial gerador de impacto de vizinhança, em razão do tipo de atividade do porte, os empreendimentos públicos ou privados que possam vir a causar alteração significativa no ambiente natural ou construído, sobrecarga na capacidade de atendimento da infraestrutura e equipamentos urbanos e deterioração na qualidade de vida da vizinhança, a seguir classificada. 1. R1, R2, R3, R5. Agrupados de forma a constituírem conjuntos residenciais em condomínio, quando implantados em lotes com área superior a 3.000 metros quadrados, ou com mais de 50 unidades. 2. Comunitários e públicos, com área construída superior a 1.500 metros quadrados. 3. E 4. Por suas características tipológicas, independente do porte. 4. C4. Serviço e comércios diversificados com área construída superior a 750 metros quadrados. 5. L1, L2, L3, L4, L5. Indústrias genéricas com área construída superior a 2.000 metros quadrados. Parágrafo único. A aprovação dos projetos de construção, ampliação e reforma das edificações destinadas aos usos classificados como geradores potenciais de impacto de vizinhança deverá ser precedida de análise do empreendimento e de seus impactos pelos órgãos públicos competentes, no sentido de determinar as contrapartidas necessárias à mitigação dos impactos, considerando 1.
sistema viário local, acessos e estacionamento. 2. Sistema de drenagem. 3. Permeabilidade do solo e vegetação. 4. Estudo de impacto de vizinhança. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda 18, substitutiva. 1. O artigo 178 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 178. Os novos lotes resultantes de parcelamento, desmembramento ou desdobro deverão observar as seguintes dimensões mínimas, segundo as zonas de uso. 1. As EPRs classificam-se da seguinte forma, segundo a sua densidade de ocupação. A. Loteamento de média densidade, área mínima de 1.000 metros quadrados e frente de 18 metros. B. Loteamento de alta densidade, área mínima de 300 metros quadrados, frente mínima de 10 metros e lateral mínima de 25 metros. C. Loteamento de altíssima densidade, com área de no mínimo 20 metros quadrados, frente mínima de 8 metros e lateral de 20 metros. 2. Nas ZM, classificam-se da seguinte forma: loteamento de alta densidade, área de 300 metros, frente de 12 metros e lateral 25 metros. 3. Nas EPATR, classificam-se da seguinte forma, segundo a sua densidade de ocupação. A. Loteamento de baixa densidade, área de 5.000 metros quadrados e frente de 20 metros. D. Loteamento de média densidade, área de 1.000 metros quadrados e frente de 18 metros. B. Inciso 4º. Nas EPI classifica-se da seguinte forma, segundo a sua densidade de ocupação. A. Industrial baixa, área igual ou superior a 1.000 metros quadrados, e inferior a 5.000 metros quadrados e frente mínima de 18 metros. B. Industrial alta, área igual ou superior a 5.000 metros quadrados e frente mínima de 20 metros. 5. Nas EIs, classificam-se da seguinte forma, segundo a sua densidade e ocupação. Loteamento de interesse social, com área mínima de 150 metros quadrados, frente mínima de 7,5 metros e lateral mínima de 18 metros. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda 19, substitutiva. O artigo 179 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 179. O número de unidades dos conjuntos em condomínio fica limitado, segundo as suas cotas de terreno por unidade, definidas para a categoria de uso. 1. Conjunto vila somente poderá ser localizado nas zonas predominantemente residenciais, ZPR, sendo que o número de unidades habitacionais não poderão ultrapassar 200 unidades, devendo dispor de área interna de lazer correspondente a 5% do total da área de implantação e 15% de área verde, sendo dispensada a área mínima exigida para sistema viário. 2. Conjunto residencial horizontal de lotes. Deve respeitar os requisitos urbanísticos característicos da zona em que se encontra, ficando limitada a uma área máxima de 100.000 metros quadrados, de perímetro fechado, sendo dispensada a área mínima exigida para o sistema viário. 3. Condomínio vertical. Cota resultante da fórmula Q é igual a 100 metros quadrados barra CAAP, onde CAAP corresponde ao coeficiente de aproveitamento adotado no projeto, sendo que o número de unidades habitacionais não poderão ultrapassar 250 unidades. 4. Conjunto industrial em condomínio, 500 metros quadrados. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 20, substitutiva. 1. O artigo 196 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 196. Nas zonas predominantemente residenciais, ZPRS, deverão ser observados os seguintes parâmetros e índices urbanísticos. 1. ZPR1. A. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico, 1, coeficiente de aproveitamento máximo, 2, e taxa de ocupação 0,7 décimos. B.
Para parcelamento de solo, será permitida as condições de média, alta e altíssima densidade. 2. ZPR 2. A. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2 e taxa de ocupação de 0,7 décimos. B. Para parcelamento de solo, será permitida as condições de média e alta densidade. Neste zoneamento para novos empreendimentos, somente serão aprovados loteamentos, parcelamento de solo com acesso único controlado. 3. ZPR 3. A. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2 e taxa de ocupação 0,7 décimos. B. Para parcelamento de solo, será permitida as condições de média e alta densidade. 4. ZPR 4. A. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2 e taxa de ocupação 0,7 décimos. B. Para parcelamento de solo, será permitida as condições de média e alta densidade. Neste zoneamento, para novos empreendimentos, somente serão aprovados loteamentos, parcelamento de solo com acesso único controlado. 5. ZPR 5. A. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2 e taxa de ocupação 0,7 décimos. B. Para parcelamento de solo, será permitida as condições de média e alta densidade. 6. ZPR 6. A. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2 e taxa de ocupação de 0,7 décimos. Para parcelamento de solo, será permitida as condições de média e alta densidade. 7. ZPR 7. A. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2 e taxa de ocupação de 0,7 décimos. B. Para parcelamento do solo, será permitida as condições de média e alta densidade. 8. ZPR 8. A. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2 e taxa de ocupação de 0,7 décimos. B. Para parcelamento de solo, será permitida as condições de média e alta densidade. Neste zoneamento, para novos empreendimentos, somente serão aprovados loteamentos, parcelamento de solo com acesso único controlado. 9. ZPR 9. A. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2 e taxa de ocupação de 0,7 décimos. B. Para parcelamento de solo, será permitida as condições de média e alta densidade. Neste zoneamento, para novos empreendimentos, somente são aprovados loteamentos, parcelamento de solo com acesso único controlado. 10. ZPR 10. A. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2 e taxa de ocupação 0,7 décimos. B. Para parcelamento de solo, será permitida as condições de média, alta e altíssima densidade. Parágrafo único. Onde se trata de bacias de abastecimento, deve ser incentivado o reuso de águas pluviais, bem como a diminuição da taxa de impermeabilização. As ZPR que confrontam com as ZPI já existentes deverão possuir uma faixa de área verde com um mínimo de 30 metros de largura, ou arruamento com a mesma metragem, cabendo à municipalidade determinar qual a diretriz a ser aplicada. Nova Odessa, 9 de setembro de 2018, vereador Tiago Lobo. Emenda 21. O artigo 199 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 199. As zonas mistas ZM deverão possuir os seguintes índices e parâmetros urbanísticos. 1. Para as edificações classificadas como R1, R2, R3, R4 e R5, A. Coeficiente de aproveitamento básico 1, B. Coeficiente de aproveitamento máximo 2, C. Taxa de ocupação 0,7 décimos, D. Recuo mínimo frontal 5 metros, 2. Para as edificações classificadas como C1, C2, C3, C4, E1, E2, E3, E4 e I1, A. Coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2, taxa de ocupação de 0,8 décimos. D. Recuo mínimo frontal 5 metros para as ruas e 6 metros para avenidas.
Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda 22, substitutiva. 1. O artigo 201 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 201. A zona comercial ZC, situada na região comercial como especificada no mapa de zoneamento, deverão ser seguidos os seguintes índices e parâmetros urbanísticos. 1. Para as edificações classificadas como R1, R2, R3, R4, R5, R6, E1, E2, E3 e E4. A. Coeficiente de aproveitamento básico 1. B. Coeficiente de aproveitamento máximo 6. C. Taxa de ocupação 0,7 décimos. D. Recuo mínimo frontal 5 metros para as ruas e 6 metros para as avenidas. 2. Para as edificações classificadas como C1, C2, C3, C4, A. Coeficiente de aproveitamento básico 1. B. Coeficiente de aproveitamento máximo 6. C. Taxa de ocupação 0,8 décimo. D. Recuo mínimo frontal poderá ser no alinhamento, nas vias públicas descritas na tabela abaixo. 1. Avenida Carlos Botelho, do prédio 1 até o número 1900, par e ímpar. 2. Rua Rio Branco, do prédio número 1 até o número 800, lados par e ímpar. 3. Avenida 15 de Novembro, do prédio número 1 até a Rua Professor Carlos Liep, lados par e ímpar. 4. Rua Duque de Caxias, do prédio número 1 até a Rua Professor Carlos Liep, lados par e ímpar. 5. Rua Anchieta, do prédio número 1 até a Rua Professor Carlos Liep, lado par e ímpar. 6. Rua Riachuelo, do prédio número 1 até a Avenida Doutor Edir de Freitas Criciúma, lado par e ímpar. 7. Rua Heitor Penteado, do prédio número 1 até a Rua Anchieta, lado par e ímpar. 8. Da Rua 1º de Janeiro, do prédio número 1 até a Rua Riachuelo, lado par e ímpar. 9. Da Avenida João Pessoa, do prédio número 1 até a Rua Riachuelo, lado par e ímpar. 10. Rua Aristeu Valente, do prédio número 1 até a Rua Riachuelo, par e ímpar. 11. Rua Washington Luiz, do prédio número 1 até a Rua Anchieta, lado par e ímpar. 12. Rua Independência, do prédio número 1 até a Rua Riachuelo, lado par e ímpar. 13. Rua 13 de Maio, do prédio número 1 até a Rua Riachuelo, lado par e ímpar. 14. Rua Professor Carlos Liep, do prédio número 1 até a Rua Anchieta, lado par e ímpar. Emenda número 23, substitutiva. 1. O parágrafo 2º do artigo 202 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 202. Parágrafo 2º. Todos os terrenos de esquina dos bairros Monte das Oliveiras, Jardim Santa Rita 1 e Jardim Santa Rita 2, que se utilizarem de outorga onerosa, poderão ser uso misto, residencial, comercial, mantendo os índices de ocupação e aproveitamento das zonas em que estão implantados. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 24, substitutiva. O artigo 204 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 204. As faixas especiais FE deverão seguir os seguintes índices e parâmetros urbanísticos. 1. Para as edificações classificadas como R1, R2 e R3. A. Coeficiente de aproveitamento básico 1. B. Coeficiente de aproveitamento máximo 4. C. Taxa de ocupação 0,7 décimos. D. Recuo mínimo frontal 6 metros para avenidas e 5 metros para a rua. 2. Para as edificações classificadas como R5, R6, C1, C2, C3, E1, E2 e E3. A. Coeficiente de aproveitamento básico 1. B. Coeficiente de aproveitamento máximo 4. C. Taxa de ocupação 0,8 décimo. D. Recuo mínimo frontal 6 metros. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019. Vereador Tiago Lobo. Emenda 25, substitutiva. 1. O artigo 210 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 210. Nas zonas industriais ZI, deverão ser observados os seguintes índices e parâmetros urbanísticos. A. Coeficiente de aproveitamento básico 1. B. Coeficiente de aproveitamento máximo 2. C. Taxa de ocupação 0,8 décimos. D. Recuos frontal 6 metros e para avenida e 5 metros lateral conforme Código Sanitário.
Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Emenda número 26, substitutiva. 1. O artigo 225 do projeto de lei complementar 8/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 225. Na ZPATR deverão ser observados os seguintes parâmetros e índices urbanísticos. 1. Coeficiente de aproveitamento básico 1. 2. Coeficiente de aproveitamento máximo 2. 3. Taxa de ocupação 0,7 décimo. 4. Taxa de permeabilidade 0,7 décimos. Nova Odessa, 9 de setembro de 2019, vereador Tiago Lobo. Existe algum outro questionamento que algum munícipe gostaria de fazer? Vou passar então para as considerações finais. Passo a palavra para o vereador Sebastião fazer suas considerações finais. Senhor presidente, ouvindo atentamente todas as emendas, e eu vi que realmente tem algumas emendas que eu acho que é de grande resultado para o município. Algumas outras, às vezes, não, mas tem emenda aí que é importantíssima do nobre vereador Tiago Lobo. E também agradecer a todos que permanecerem, que estiveram aqui, e aquelas pessoas que permaneceram até agora. E eu vejo que o objetivo nosso aqui, como nobre vereador e presidente dessa Câmara disse, a gente está debruçando em cima de todos os itens, de todas as emendas, para que a gente faça o melhor possível. E a intenção nossa é de fazer o bem pela nossa população de Nova Odessa, para que cada um saia daqui satisfeito com aquilo que vem, principalmente as pessoas que vêm participando aqui, que é interessantíssimo para eles saber a mudança que vai ter nesse plano diretor. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passo a palavra ao vereador Avelino. Eu também quero agradecer, presidente, a todos, né, que participaram da sessão e falar que eu pus um pouco de atenção nas emendas do Tiago. Muitas emendas parece que está só acertando alguma coisa errada que está no projeto, né? Substitutivo aí. Mas, sim, a gente vai fazer uma avaliação em todas elas, a gente vai quer votar certo, né? E, como você falou, a gente está aqui para votar e acertar o que está errado ou o que está certo. Obrigado, presidente. A última é quinta-feira, né? Tá bom. Eu agradeço ao vereador Avelino. Queria também agradecer a presença de todos, agradecer as pessoas que nos acompanharam através do Facebook. Queria informar que toda a audiência pública está disponível no canal do YouTube da Câmara. Então, se alguém quiser rever ou encaminhar a discussão para alguma outra pessoa, ela está disponível. Informo a toda a cidade de Nova Odessa, aos presentes e aos que nos acompanham através das redes sociais, que a nossa última audiência pública relacionada à discussão de propostas de emenda ao plano diretor será feita no dia 21 deste mês, ou seja, no próximo sábado. Essa audiência será feita às 14 horas, terá início às 14 horas e provavelmente durante ela serão lidas todas as outras emendas que serão apresentadas pelos vereadores durante essa semana e também discutidas. Agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço a nossa intérprete Edi, que nos acompanha nesse mês de setembro, e declaro encerrado, então, essa terceira audiência pública relacionada à revisão ao projeto de lei complementar número 8 de 2019, que institui o Plano Diretor Participativo e o Sistema de Planejamento Integrado e Gestão Participativa do município de Nova Odessa, ou seja, a nossa revisão do Plano Diretor. Muito obrigado a todos, vão todos com Deus.